reunião ministerial. Vamos soltar logo aí o vídeo do Lula falando sobre a reunião ministerial. Quer primeiro ele falando do Bolsonaro? Vamos ouvir ele falando do Bolsonaro? Vai, vamos lá, ouvir ele falando do Bolsonaro. Hoje, nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Tá aí, o Lula, após os depoimentos, ele se pronunciou na reunião ministerial e disse: Bolsonaro é um covardão. É mesmo, Reinaldo? É uma frase para ser vista, ouvida e pensada com cuidado, né? Em primeiro lugar, parabenizar o alfaiate do presidente, porque está tudo no lugar ali, né? Braço dobrado, tem que sobrar manguinha, não está pegando na barriga, não está fazendo ombreira, né? Bom alfaiate, o ombro está na altura certa, vou descobrir quem é, pediu um para mim também. E agora vamos tratar da arrumação das ideias, já que falamos da arrumação do terno. Eu não gosto, eu não acho que o Lula, ainda que ele chamando o Bolsonaro de covardão, ele deprecie um pouco essa coisa que o Bolsonaro gosta de pensar sobre si mesmo, né? O machão, aquele que vai, o destemido, né? Que enfrenta tudo, né? O macho alfa, né? Que agora está lançando o perfume Colônia Penal, né? Como está brincando na internet, né? Que diz que tem macheza e resiliência na fragrância, né? É, Não é que o golpe não tenha saído por covardia de Bolsonaro. O golpe não saiu porque os militares não toparam. É muito mais grave. Que a covardia, presidente, faria supor que o Bolsonaro, num dado momento, num ato de bom senso, tivesse dito: opa, peraí, melhor não. Pode dar errado, o custo é muito alto. Não foi isso que aconteceu. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. O comandante do Exército disse não. E aí nós temos a frase do Ciro Nogueira, que a gente pode falar daqui a pouco, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, ex-chefe da Casa Civil. O comandante do Exército disse não, o comandante da Aeronáutica disse não, e o único que disse sim foi o comandante da Marinha. Não se dá um golpe só com a Marinha. Aliás, não se dá golpe no Brasil só com a Marinha, só com a Aeronáutica, com os dois juntos. Para dar golpe no Brasil precisa do Exército, né? Então, não houve o golpe. Mas não foi porque o Bolsonaro tenha se acovardado. Veja, em sentido lato, covarde ele é porque ele é eu diria, é o cara que atentou contra as instituições, contra a democracia, e nós podemos dizer isso é coisa de covardes, que não sabem nem enfrentar uma derrota eleitoral, que não se vexam de colocar o país em risco. Pessoas teriam morrido se isso tivesse acontecido, né? Seu covarde, seu delinquente institucional, né? Seu bandido político. Então você pode falar covarde nesse sentido. Agora, no sentido de acovardar-se como quem tenha se acoelhado, eu adoro esse verbo, acoelhar-se, né? Porque significa se esconder na toca, né? Como quem tenha se acoelhado, aí não, porque ele não se acoelhou, ele foi até o fim. Ainda no dia 28 de dezembro, havia gente achando que podia dar, né? Não mandaram um pedido, acho que você se lembra, Fabiola, se não lembro aqui para todos,
Alguém mandou um pedido de cargo para o Braga Neto no dia 28 de dezembro. O Bolsonaro ia fugir no dia seguinte. E o Braga Neto falou que tudo ia depender do que fosse acontecer depois. Hã? Como se não estivesse certo que Lula fosse tomar posse. Hã? Que é mais um elemento a indicar que o 8 de janeiro não estava desconectado de toda a arquitetura golpista anterior, né? Então, a fala da covardia é uma fala imprecisa, porque ela pode até, alguém pode, de má fé, presidente, resolver usar essa sua fala a favor de Bolsonaro, dizer, não, na hora H ele recuou. Ele não recuou. O golpe só não aconteceu porque o Exército e a Aeronáutica não toparam. Ou, mais estritamente, o golpe só não aconteceu porque o Exército não topou. Hã? Não que ele fosse se sustentar depois. Esse é um outro debate. Agora, ele foi até o fim. É coisa de um covarde que tenta se esconder atrás das Forças Armadas, que tem medo do que pudesse, tinha medo que pudesse vir depois, porque sabia o que tinha feito no verão passado, no retrasado e no outro? Sim. Então, nesse sentido, é coisa de covarde, mas não no sentido de quem recuou. Eu não sei se eu deixei clara a minha posição, por que que eu não gosto dessa palavra. Hã? Porque fica parecendo que em algum momento o Bolsonaro desistiu de dar o golpe, e ele não desistiu. Ele começou, a sua primeira fala golpista se deu no dia 1º de janeiro de 2019. Os dois discursos de posse dele, insisto, já tem laivos de golpismo. Já tem ali sinais de golpismo, sementes de golpismo. Ele foi golpista ao longo de 4 anos e aí, efetivamente, ele tentou mobilizar as Forças Armadas para tentar depor, né? Primeiro evitar a eleição e depois depor, impedir a posse do presidente eleito e até 8 de janeiro ainda depor depois o presidente que já tinha tomado posse, né? Então precisa tomar cuidado com quando se fala que ele foi covarde, né? Que ele não recuou nunca. Opa. É interessante isso, né? E aqui fica, algumas pessoas ficam discutindo, ah, mas Lula não deveria ter levado isso para a reunião ou ter falado isso na reunião, tira o foco. Você acha que Lula deve tratar desse assunto, ô Reinaldo? Porque a reunião ministerial é de extrema importância, né? Essa reunião foi chamada justamente por conta das últimas pesquisas, pela entrega, pela cobrança de Lula, a entrega dos ministros, da comunicação do governo Lula, por que não está chegando no ouvido da população o resultado do governo até agora, né? Essa é uma questão. Olha, eu acho que o Lula até trata pouco dessa questão, mas está certo em tratar pouco. Não acho que ele tenha que ficar falando disso. Pense bem, quem é que seria derrubado? O Lula. Ele era o alvo do golpe, né? O golpe antes da eleição era para tentar impedir a eleição, o golpe depois da eleição era para tentar impedir a posse, o golpe depois da posse era para tentar derrubá-lo. Então, ele era o alvo. Eu acho até que ele fala pouco, né? Eu não vejo nenhum problema em ele, numa reunião, fazer alusão a isso, até porque o tema está aí, né? Agora, é falsa essa história, né, de que o Lula trate excessivamente de Bolsonaro. Isso não é verdade. Pode fazer o levantamento. O problema é que Bolsonaro é um tema constante da imprensa, do noticiário do Brasil, e nem poderia ser diferente, porque, afinal de contas, existe uma investigação que está em curso no Supremo Tribunal Federal, né? Nós precisamos entender muito bem. Olha, tem um debate que eu acho que está muito mal parado. Eu escrevi 2 textos hoje em que eu passo por aí também, né? 2 textões. Precisamos entender muito bem esse negócio quando se fala, essa polarização que há no Brasil, essa polarização nefasta que há no Brasil, essa polarização. Se a gente não entender direito e não definir direito esse objeto, que é essa polarização,
as coisas começam a ficar muito estranhas, porque tem gente defendendo anistia para Bolsonaro pegando carona na tese da polarização. Tem gente atacando o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo está sendo muito duro, pegando carona na tese da polarização.